O Simples Nacional, o regime jurídico tributário ao qual a maior parte das empresas do Brasil resolveu aderir. Vantagens, desvantagens, possibilidades, posso mesmo aderir? E se aderir de maneira equivocada ou desenquadrei-me? Qual o meu destino e os riscos dessas opções e situações? Muito bem, hoje eu, Pilar Coutinho, vou apresentar para vocês, dentro desse belo projeto, o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime jurídico tributário diferenciado, voltado para micro e pequenas empresas, que faz com que os principais tributos que incidem sobre a atividade empresária sejam recolhidos, calculados de maneira unificada. Isso de fato é uma grande simplificação. Mas o Simples Nacional, na verdade, se encaixa em um conjunto mais vasto de benefícios reconhecidos para as empresas enquadráveis como empresas de pequeno porte, microempresas ou MEI. Esse conjunto de benefícios mais amplo está no que nós chamamos de Estatuto da Micro e Pequena Empresa e abrange algumas simplificações administrativas, algumas especificações trabalhistas, relações favorecidas com o Estado. Portanto, para gozar dos benefícios do Estatuto da Micro e Pequena Empresa de maneira mais ampla, você precisa se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI. Para isso, você precisa cumprir com os requisitos do artigo 3º para microempresa e empresa de pequeno porte e no artigo 18A em relação ao MEI. Embora o MEI seja um assunto interessante, dado a função desse vídeo, ele não vai ser abordado aqui. Para se enquadrar como microempresa e empresa de pequeno porte, o principal critério é a receita. E mais, alguma ideia de que os frutos deste incentivo fiscal devem ficar dentro do Brasil e que esse teto de receita não pode ser burlado. A ideia é a seguinte: se uma empresa pode gozar desse benefício indiretamente, quem está se beneficiando disso são seus sócios. E, portanto, estruturas que um sócio seja, sócio de uma empresa com receita tanto, sócio de outra empresa com receita tanto, ou uma sociedade seja sócia de outra sociedade. Isso tudo, com regras mais claras, obviamente, no artigo 3º, pode impedir o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte. Mas, além de cumprir com os requisitos do artigo 3º, para que uma empresa possa gozar do Simples Nacional, ela tem que também cumprir com requisitos específicos para ser optante desse regime. E aí, a Lei Complementar 123 de 2006, o tal do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, coloca certas atividades e algumas estruturas societárias que também são vedadas agora de opção ao Simples Nacional. Por exemplo, se você tiver algumas atividades no campo da produção de bebidas alcoólicas, é vedada a sua adesão ao regime. Aí temos alguns motivos extrafiscais. O que isso significa? O Estado não querer incentivar certo tipo de atividade dentro do Simples Nacional e, portanto, nós temos aqui restrições geralmente vinculadas ao tipo de atividade exercida. Além desses dois grupos de requisitos, no artigo 30 da Lei Complementar 123, nós temos situações que geram a exclusão do regime. E, portanto, se você se tornar, exemplificativamente, uma sociedade anônima, uma sociedade em conta de participação, você também não pode estar dentro do Simples Nacional. Em alguns casos pode passar batido, o fisco pode jamais descobrir. Em outros casos você pode dar uma aparência de legalidade para a situação e o fisco descobrir
e desconstituir essa situação. Por exemplo, você tem uma sociedade, sua esposa tem uma sociedade, exercem o mesmo objeto no mesmo local. Isso pode ser considerado um mecanismo de burla à regra geral de que existe um teto de receita bruta. Esse tipo de situação, claro, demanda uma investigação do fisco. Mas o que acontece quando sou excluído do Simples Nacional? Isso pode acontecer pelo melhor motivo do mundo. Você cresceu, sua receita bruta está em 6 milhões, etc. Portanto, você não preenche os requisitos e o Simples também não é o regime que te abraça melhor. Às vezes, especialmente quando as receitas já são altas, vale mais a pena estar no lucro presumido ou, eventualmente, até no lucro real. O Simples Nacional é considerado um regime tributário favorecido. Então, ele é tipo um favor que o Estado te faz. E, portanto, se você não cumpre com os requisitos para adesão do Simples Nacional, o Estado vai te tributar em outro regime, vamos dizer assim, o regime normal, que poderá ser o lucro real e o lucro presumido. Vai se calcular retroativamente o que deveria ter sido recolhido em outro regime, o lucro real, o lucro presumido, por aí vai. E nesse cálculo vai tirar o que você já recolheu de Simples. A diferença está sendo recolhida em atraso, já que você deveria já ter saído do Simples, recolhida, portanto, com juros, multa e correção monetária. Fui excluído do Simples Nacional, necessariamente estava errado, necessariamente não cabe discussão? Pelo contrário, a exclusão do Simples Nacional pode se dar de maneira indevida, seja em virtude do fato que você não descumpriu essas exigências previstas na lei, seja em virtude do fato de o fisco não ter cumprido o devido procedimento para que você possa ser excluído do Simples Nacional. E, portanto, a simples exclusão pode viabilizar, sim, a eventualidade de discussão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido didático e até a próxima oportunidade.